Graças a Deus, mais um dia. Vamos iniciar a nossa leitura, 42º dia de 100, para a glória de Deus. Propósito lindo, propósito de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos dá graça, nos dá força. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa nos capacitar, nos ensinar a fazer uma boa interpretação, exegese bíblica, meu Pai. Em nome do Senhor eu te peço, Espírito Santo, ministra o nosso coração, nos capacita, nos dá força, em nome de Jesus. Amém? Segundo livro das Crônicas, do 12 ao 19. Amém? Do 12 ao 19. Glória a Deus. Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel, pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, e com 1.200 carros, e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele, do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não o destruirei, antes, em breve, lhe darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que eu não o destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 40 anos, e 1 ano quando começou a reinar. E 17 anos reinou. E 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e fez o que era mal. Porquanto não reparou o coração, fez o que era mal. Porquanto não reparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação
das genealogias. E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Abias reina e peleja contra Jeroboão. E no ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja. E com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos, Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zimaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se ele, homens vadios, filhos de Bilial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhe. E agora cuidais e esforçai-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como as nações das outras terras. Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses? Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão. São filhos de Arão. E os levitas se ocupam da sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos em incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós. Os filhos de Israel, ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles, por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus o entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Foram batidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão, e tomou a Betel, com os lugares da jurisdição, e a Jezasana, com os lugares da sua jurisdição, e a Efron, com os lugares da sua jurisdição.
E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras estão escritos na história do profeta Ido. Asa reina e vence a Zera, o etíope. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz, 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las, de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao nosso Deus e buscamo-lo, e Deus deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim. Traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha, no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti. Forte. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades no arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. E também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor,
Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto e buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas, e com buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram. E o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. E também a Maca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Zera um horrível ídolo. Porquanto fizera a Zera um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedro. Os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Asa, o rei da Síria, pelejam contra Baasa. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: a aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel. Feriram a Ijo, e a Dan, e a Bel-Maim, e todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e edificou com isto a Jabe e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor? No Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos?
Porventura não foram os etíopes, os líbios, um grande exército, com muitíssimos carros e cavalos, confiando tu, porém, no Senhor, e eles o entregou nas suas mãos? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele nisso, pois procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E caiu Asa doente dos pés. No ano 39º do seu reinado, grande por extremo, e era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas ante os médicos. Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi. E, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Segundo o livro das Crônicas 17. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riqueza e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado enviou eles os seus príncipes, Aben-Hail, e Obadias, e Zacarias, e Natael, e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Semaías, Netanias, e Zebadias, e Israel, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi Adonias, e com eles o sacerdote Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, com dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. Este é o número deles, segundo a casa de seus pais em Judá, e era chefe dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joana, e com ele 280.000. E após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim Efiada, varões valentes, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Após ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. E esses estavam a serviço do rei, afora o que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Capítulo 18 do segundo livro das Crônicas.
aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aí já foi muito bom, não? Acabe é um rei desviado, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir a Ramote Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje e peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, 400 falsos profetas, e disse-lhe: Iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus dará nas tuas mãos. E disse para Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel, Acabe, a um eunuco, e disse: Trazei-me aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, estavam sentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si um chifre de ferros, e disse: Assim diz o Senhor: Com esses ferirás aos sírios, até de todo o consumires. Todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor o dará na sua mão, ó rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis aqui a palavra dos profetas, a uma boca são boas para correr, seja pois também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Viva o Senhor, que o que Deus me disser, isto falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei disse a Micaías: Iremos a Ramote Gileade, a guerra? Eu deixá-lo-ei. E ele disse: Sobe, prosperareis, e serão dados as vossas mãos. O rei disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm pastor. Torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este profetizaria de mim bem? Profetizaria de mim bem, porém mal? E disse mais: Pois ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá dirá Acabe, rei de Israel, e que suba e caia em Ramote Gileade? E disse mais: Um disse desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás? Sai e faze assim.
Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quená, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então disse Micaías: Eis que ouvirás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías, tornai e levá-lo à mão, ao governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diria: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, e sustentai com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouve, povos todos, a guerra contra Ramote de Gileade e a morte de Acabe. E subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel. Entraram na peleja. E deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: Não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, senão contra o rei de Israel. E sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus o desviou deles. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as juntas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Virá a mão e tire-me do exército, porque estou muito ferido. Naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos assírios até a terra, e morreu ao tempo do pôr do sol. O profeta Jeú repreende Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. E habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai e fazei, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepções de pessoas, e nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas, e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhe ordem, dizendo: Assim andai, no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidira sobre vós e todos o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei.
Também os oficiais e os levitas estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Amém? Agora nós vamos dar um salto para Atos 19 e 20. Atos 19 e 20. Amém? Atos 19 e 20. Nós vamos ler: Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Aqui é 21. Capítulo 20. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. É a terceira viagem missionária de Paulo. Vamos lá? Glória a Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então: Em que sois batizado? Então eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o viram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Olha só. Isso em Éfeso, né? E esses eram ao todo uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, e disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeu como gregos, e Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que tinham crido vinham confessando, vinham confessando e publicando seus feitos. Houve um grande avivamento ali em Éfeso. Também muitos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam-se que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.
E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passado pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Aos que, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, a ser destruída. E ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, e arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônio, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, lhe permitiu os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e o mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus perante diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria lhe dar razão disso ao povo. Mas quando conheceram que eram judeus, tudo unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilegos, nem blasfemam da vossa deusa, mas de Demétrio. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências, há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se outra coisa demandais, averiguar-se a legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigos de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. Tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois volta para a Ásia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, e abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, e exortando com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sopatro e Bereia, e as dos da Tessalônica, Aristarco e segundo a Gaio, e Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo.
Esses indo diante nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos. Em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Estavam certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, e caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subindo aos navios, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, do outro, e aportamos a Samos, e ficando em Trógilo, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. O discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei do meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram.
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E, havendo dito isso, pôs-se em joelhos e orou com todos eles. E, levantando-se um grande pranto entre todos, E, havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E, levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se aos pés, ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veria mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Graças a Deus, terminamos a nossa leitura, 42º dia. Amém? E eu termino, quero repetir aqui esse versículo: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Palavras do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento. Obrigado, meu Pai. Obrigado por finalizar e concluir essa leitura, meu Pai, em nome de Jesus.